apenas 4 elementos. Então, ele quer, pessoal, que eu pegue os subconjuntos dos subconjuntos do conjunto Y, ele quer que eu pegue 3 exemplos com subconjuntos que possuem 4 elementos. Então, vamos lá, pessoal, vamos para a questão B. Primeiro de tudo, a gente sabe que para a gente saber a quantidade de subconjuntos do conjunto Y, a formulazinha, ou a representação, é 2 elevado ao expoente n. 2 elevado ao expoente n. Sendo que n é a quantidade de elementos do conjunto. Como vocês podem ver aqui, pessoal, o conjunto Y ele tem 5 elementos. Elemento 0, 2, 4, 6 e 8. Então, ele tem 5 elementos. Então, no local do expoente n, eu vou botar 5. Então, vai ser 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5, pessoal, é a mesma coisa que repetir 2 5 vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Então, vocês percebem, pessoal, que o conjunto Y, que está representado aqui, o conjunto Y, ele possui 32 subconjuntos. E desses 32 subconjuntos, ele quer que eu pegue 3 exemplos de subconjuntos que possuam um subconjunto formado com 4 elementos. Então, vamos lá, pessoal, o que a gente faz aqui? A gente vai abrir a chavezinha lateral e vamos pegar uns exemplos aqui. Vamos lá. Então, eu posso, aqui ó, abro a chavezinha de novo, e eu posso pegar, por exemplo, desses 5 elementos aqui, eu posso pegar o 0, o 2, o 4 e o 6, pessoal, e fecho com chavezinha. Vocês estão vendo? Eu peguei um subconjunto e formei eles aqui, ó. Formei um subconjunto, tá vendo? Esse é um subconjunto desses 32 subconjuntos do conjunto Y, esse é um dos subconjuntos dele. Tá vendo? Eu formei. Então, você percebe que o subconjunto é simplesmente uma combinação entre os elementos, entre chaves. Agora, eu vou pegar outro exemplo de um subconjunto que possui 4 elementos. Posso pegar, pessoal, vocês percebem aqui, ó, tem 5 elementos. Posso pegar o 0, o 2, o 4 e o 8. Aqui, ó, pessoal, mais um subconjunto. Peguei mais um desses 32. Tá vendo? Vou pegar mais um para completar os 3 exemplos. Agora, pessoal, eu posso pegar o elemento 2, 4, 6 e 8. Aqui, ó, tá vendo? Mais um subconjunto. E com isso eu encerro a questão B. Peguei 3 exemplos. 3 exemplos de subconjuntos que possuem 4 elementos. Questão C, pessoal. Questão C. Determine o conjunto das partes de Z. Pessoal, esse Pzinho aqui significa conjunto das partes. O que é o conjunto das partes, pessoal? O conjunto das partes é simplesmente formar um conjunto. O conjunto das partes é simplesmente formar um conjunto de subconjuntos de um tal conjunto. Pode ter ficado meio embaralhado, mas eu vou explicar melhor. Ele quer o conjunto das partes do conjunto Z. O que isso significa? Ele quer que a gente forme um conjunto com os subconjuntos do conjunto Z. É simplesmente isso. Como assim? Então eu vou fazer a questão para vocês entenderem melhor. O que significa esse conjunto das partes? Primeiro, pessoal, quantos subconjuntos tem o conjunto Z? Como vocês podem ver aqui, pessoal, o conjunto Z ele tem 3 elementos, 0, 1 e 2. E vocês já estão careca de saber que para a gente saber a quantidade de subconjuntos, é só tacar no 2 elevado ao expoente n. Como a gente sabe que o conjunto C tem 3 elementos, a gente vai trocar o n por 3. 2 elevado ao expoente 3. 2 elevado ao expoente 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, pessoal. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, aqui, pessoal, o conjunto Z, ele tem 8 subconjuntos. E ele quer que a gente represente
todos esses subconjuntos. Isso que é o conjunto das partes. Então ele quer, o conjunto das partes é justamente formar um conjunto com esses 8 subconjuntos. Isso é o conjunto das partes. Ele vai pegar os subconjuntos de um conjunto e vai formar um novo conjunto com eles. Então, o que seria esse novo conjunto? O novo conjunto seria o conjunto formado com esses subconjuntos. Então, vamos lá. O primeiro elemento vai ser o vazio, porque, como eu comentei com vocês, o vazio ele está contido em todos os conjuntos. O vazio ele é sempre subconjunto de todos os outros conjuntos. Então, sempre quando você for representar os subconjuntos, tem que ter o vazio, porque ele sempre está contido. Então, o vazio é o primeiro dos 8. O primeiro é o vazio. Agora, vamos pegar os outros, pessoal. Vocês percebem? Aqui, ó, 0, 1 e 2. Então, vamos lá. Outro elemento, abre chavezinha, elemento 1, fecha chavezinha. Mais um subconjunto. Abre chavezinha, coloca o 2, fecha chavezinha. Mais um subconjunto. Abre chavezinha. E agora, pessoal, eu vou pegar qual? O elemento 0, que era para me ter botado aqui na frente, mas eu não botei. Então aqui, ó, pessoal, já peguei os individuais. Então aqui a gente já tem 4 subconjuntos desses 8. Agora, eu vou pegar outro subconjunto, que é o formado pelos elementos 0 e 1. Mais um subconjunto. Outro subconjunto, subconjunto formado pelos elementos 0 e 2. E por outro subconjunto, pessoal. Subconjunto formado pelos elementos 1 e 2. Mais um subconjunto, pessoal. E por último, o oitavo subconjunto é justamente o 0, o 1 e o 2. É o 0, pessoal, 0, 1 e o 2. E fecho com chavezinha. Porque como eu tinha comentado com vocês, pessoal, eu comentei com vocês antes que um conjunto sempre vai estar contido nele mesmo. Então, como vocês podem ver aqui, o 0, 1 e 2, ele é subconjunto dele mesmo. Como vocês podem ver aqui, tá vendo? Então, aqui nós formamos 8 subconjuntos. Então, isso que é o conjunto das partes. Questão 11. Olha a questão 11. Considere as sentenças seguintes. E a sentença 1, pessoal, está dizendo o vazio é igual a x, tal que x não é igual a x. Pessoal, isso aqui faz algum sentido? Faz algum sentido ter um x tal que x não é igual a x? Tem como a gente suprir essa condição? Isso é impossível, não tem como. É justamente por ser impossível que ele é vazio. Então, o vazio ele pode ser representado assim, tá certo? Porque não tem nenhum elemento que a gente possa colocar aqui e vai satisfazer essa condição. Logo é vazio. Então, a sentença 1 é verdadeira. Agora vamos para a sentença 2. A sentença 2 está dizendo: o vazio está contido no elemento? Pessoal, está contido, porque como vocês podem ver aqui, o vazio ele está visível para a gente, e a partir do momento que ele está visível para a gente, ele é um elemento. Porém, a gente sabe que a regra é o quê? O vazio ele está contido em todos os conjuntos. Então aqui ele está sendo representado como o vazio ele está contido e o vazio ele também pertence. Então significa o quê? Que nessa situação aqui, o vazio ele é um subconjunto, ele também é um elemento. Então isso aqui está verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Sentença 3. O que a sentença 3 diz? O vazio pertence a tal conjunto, pessoal? E ele pertence, pessoal, porque foi o que eu acabei de falar. Aqui está sendo representado o vazio como um elemento e como um subconjunto. Por que como um elemento? Porque ele está visível aqui para a gente. A partir do momento que fica visível para a gente no conjunto, ele é um elemento. Então, ele pertence sim, pessoal, é verdadeiro.
E por último, sentença 4. O vazio está contido no vazio, pessoal? Isso é verdade, pessoal, porque como eu comentei, o vazio ele está contido em todos os outros conjuntos. Então, o vazio vai estar contido no vazio. O vazio está, sim, contido no conjunto vazio. Tá bem? Então, isso é verdadeiro. Então, todas estão certas. E por último, pessoal, a questão 12. O que a questão 12 diz? Dado um conjunto U, e sempre quando tiver esse U aqui, pessoal, significa U de universo, tá bem? Dado o conjunto U, ou dado o conjunto universo, igual aos elementos 0, 1, 2 e 3, classifique em verdadeiro ou falsa cada uma das seguintes afirmações sobre o conjunto universo. Sentença 1. O vazio pertence ao conjunto universo, pessoal? E como vocês podem ver aqui, o vazio não está visível aos nossos olhos. E a partir do momento que ele não está visível aos nossos olhos aqui, no conjunto, ele não é um elemento. Os únicos elementos aqui é o elemento 0, 1, 2 e 3. Então isso aqui é falso, pessoal. O vazio ele não pertence ao conjunto universo. Falso. Sentença 2, pessoal. 3, sentença 2 está dizendo, o elemento 3 pertence ao conjunto U? E, pessoal, como vocês podem ver aqui, o 3 está visível, então ele pertence sim, isso aqui é verdadeiro. 3 é um elemento do conjunto universo. E ele também está perguntando se o conjunto universo ele contém o subconjunto 3. Isso aqui é verdade, pessoal. Como vocês acabaram de ver nas questões anteriores e nós fizemos questões de subconjuntos, vocês percebem que é justamente pegar um elemento e botar ele entre chaves, e ele se torna um subconjunto. Então sim, pessoal, o subconjunto 3, que é um dos subconjuntos do conjunto U, ele está contido sim no conjunto universo. Lembrando que se esse 3 entre parênteses ele estivesse visível aqui, ele ia deixar de ser um subconjunto e ele seria apenas um elemento, tá bem? Aí ele não poderia estar contido, ele apenas pertenceria. Mas como ele não está visível aqui com os outros elementos, então ele é sim um subconjunto. Então isso é verdadeiro. Sentença 3. Existem 4 subconjuntos de U que são unitários. E, pessoal, isso aqui é verdade. Existem sim 4 de todos os subconjuntos do conjunto U, existem 4 sim que são unitários, que são justamente eles independentes, esses elementos aqui independentes. Eu vou até fazer aqui, ó, então seria isso aqui, ó, pessoal, abre chavezinha, abro outra chave, elemento 1, fecha chavezinha, vírgula. Elemento 2, fecha chavezinha. Abre chavezinha, elemento 3, fecha chavezinha. E por último, pessoal, que era para eu ter botado lá no canto, que é o elemento 0. Então vocês e fecha com chave. Então vocês percebem que tem esses 4 subconjuntos aqui, que é um subconjunto formado pelo elemento 1, outro subconjunto pelo elemento 2, outro subconjunto pelo elemento 3 e outro subconjunto pelo elemento 0. Então tá certo, existem 4 subconjuntos de U que são unitários. E por último, a questão 4. A sentença 4. O conjunto das partes de U tem 8 elementos, pessoal? Foi o que eu comentei antes. O conjunto das partes é justamente um conjunto formado pelos subconjuntos de um tal conjunto. E ele perguntou em relação ao conjunto U. Quantos... Então vamos lá, pessoal. É simples. Quantos subconjuntos tem o conjunto U? É simplesmente a gente faz representando por 2 elevado a n. Como a gente percebe aqui, o conjunto U ele tem 4 elementos. Então a gente vai trocar o n por 4. E 2 elevado ao expoente 4 é justamente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16, pessoal. Então, o conjunto das partes do conjunto U, ele não tem 8 elementos, pessoal. Ele tem 16. Então, logo, a sentença 4 é falsa, pessoal. Tá bem? E é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se ficaram com alguma dúvida, podem botar no comentário que eu vou responder. E é isso aí. Bons estudos.